Caros alunos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar novamente com vocês. Esta será a nossa última aula. Vamos continuar com o mesmo comprometimento, não esquecendo a importância da leitura dos capítulos relacionados da apostila e a participação nos fóruns. Nesta aula, trataremos dos seguintes assuntos: gestão de valores a receber e gestão de estoque. Na última unidade, analisamos o grupo das contas de disponibilidade. Agora, passaremos a estudar o seguinte item mais líquido do ativo circulante, os valores a receber. Para os gestores financeiros, o ideal seria somente vender à vista e não a prazo. Mas como existem concorrentes que diríamos são mais bonzinhos que você, se você não der prazo, dificilmente vai conseguir vender. Ou pelo menos vender tanto quanto venderia se pudesse conceder crédito e vender a prazo. De outro lado, como vimos, vender a prazo gera um ativo, denominado contas a receber, um título que representa um dinheiro que você tem que cobrar seu cliente no futuro. E isto é um investimento que vai consumir caixa e que precisa ser financiado ou por capital próprio ou de terceiros, que por sua vez gera custos financeiros que diminuem o seu lucro. Esses valores estão presentes em quase todas as organizações que vendem um bem ou prestam um serviço à sociedade. São referentes a créditos concedidos aos clientes em troca de uma promessa de pagamento futuro. Primeiramente, vamos observar que essa conta está inserida no ativo circulante do balanço patrimonial. Então, como podemos observar, no balanço patrimonial do lado do ativo circulante, encontra lá o contas a receber. O valor das vendas a prazo e o prazo concedido, que são dias, determinará o montante do contas a receber. Se você vende R$100 por mês, 150% a prazo e por 30 dias, supondo uma venda no dia 15 do mês 1, você vai ter no final do mês, no contas a receber, o valor de R$50 todos os meses. Supondo uma venda constante e pagamentos pontuais. Se por outro lado, na mesma condição, se você aumentar o prazo para 60 dias, seu contas a receber a partir do segundo mês será de 100. E os 50 a mais aplicado no ativo contas a receber. Vai ter que ser financiado por alguém lá do lado do passivo, que são os fornecedores, empréstimo ou patrimônio líquido, que são os acionistas. Uma boa gestão de contas a receber inclui o estabelecimento de uma política de crédito, a definição dos termos e condições, a política de cobrança e o monitoramento e o controle do contas a receber. A decisão de conceder crédito é uma das mais importantes no processo de gestão de contas a receber. A pergunta que não quer calar é: seu cliente merece crédito? E se sim, em que condições? Quais os limites, prazos e garantias? E como esse crédito é concedido? Considerando o ambiente competitivo no qual as organizações estão inseridas, a maioria das empresas concede crédito aos seus clientes como forma de alavancar suas vendas. Para a Safineto e Silva, crédito diz respeito à troca de bens presentes por bens futuros, ou seja, a empresa vende a prazo, oferecendo seus produtos ou serviços em troca de uma promessa futura de pagamento. Em relação às vendas, são contempladas nos ciclos operacional e financeiro das empresas. Vamos entender melhor as duas situações encontradas depois de os produtos serem acabados ou as mercadorias serem compradas. As vendas podem ser realizadas à vista, os recursos financeiros voltam para o caixa. As vendas são efetuadas a prazo, uma conta é criada e denominada valores a receber ou duplicatas a receber. Essa conta permanecerá no ativo circulante até o momento do seu recebimento. Portanto, é considerada pelo gestor financeiro como um investimento. Ross, West e Jaffe
argumentam que conceder crédito equivale a investir num cliente, e esse investimento está vinculado à venda de um produto ou serviço. No cenário atual, onde a concorrência se torna a cada dia mais acirrada, a venda a prazo é fundamental para as empresas permanecerem no mercado. A venda a prazo é uma ótima forma de fidelizar o cliente, pois envolve uma relação de confiança entre ele e o lojista. Não é uma confiança pautada na palavra que promete o cumprimento de pagamento, mas nem por isso deixa de ser uma relação de confiança. Por outro lado, a venda à vista possibilita a entrada imediata de caixa, mas pode não fidelizar o cliente. O fato é que a venda a prazo é necessária e a abertura de crediário é uma realidade para as empresas. O ponto a se discutir é: como conseguir melhores resultados com as vendas a prazo? Vamos conhecer algumas possíveis explicações segundo a SAF Neto. O acesso ao mercado de capitais é diferente para compradores e vendedores, por diversos motivos, tornando o custo do financiamento e a quantidade de recursos obtidos um inibidor para a comercialização de produtos. Empresas com alto grau de sazonalidade têm no crédito um incentivo para que clientes façam aquisição de mercadoria de forma mais regular, evitando problemas decorrentes da concentração de vendas em determinado período de tempo. Pode existir a venda a prazo pela impossibilidade tecnológica de vender à vista. A venda a prazo pode ser justificada como importante estratégia de mercado. É importante destacar que a concessão de créditos gera custo e despesas inerentes ao crédito e investimento em valores a receber, e entre eles encontramos o custo de informação. Esses custos envolvem basicamente os gastos efetuados no processo de análise, de solicitações e na manutenção de um departamento de crédito, como pessoal, materiais, serviço de informações contratados, visto que quando um cliente solicita a concessão de crédito a uma empresa, ela tem 3 possíveis opções: negar o pedido, aceitar ou, no caso de dúvida, promover uma investigação sobre tal cliente. Diante disso, a fim de planejar um nível de investimento que proporcione os melhores custos possíveis e proporcione retorno e liquidez, a empresa necessita da formulação de uma política de crédito adequada à sua realidade, que seja capaz de levar em consideração a análise do risco versus o retorno desse tipo de investimento. Então, a formulação da política de crédito é de extrema importância para toda a organização. Com relação à área de finanças, tal área influenciará diretamente no ciclo operacional e financeiro, o que pode provocar a necessidade ou não de financiamentos advindos de capital próprio ou de capital de terceiros. Vale lembrar que a utilização de capital de terceiros para financiar o cliente gera custos, que são os juros, para a empresa. Ao vender a prazo ou conceder crédito, a empresa está comprometendo uma parcela do seu patrimônio. Desta forma, é através da cobrança dos clientes atrasados que ela garante o retorno de pelo menos parte desse recurso. Uma política de cobrança eficiente não reduz a inadimplência entre os clientes de uma empresa, mas pelo menos minimiza as perdas que a empresa poderá ter com esses clientes. A adoção de uma política de cobrança clara deve ser vista como a contratação de um seguro. O melhor é não precisar usá-lo, mas, se necessário, o correto é tê-lo em mãos. Mas o que é uma política de crédito? É um conjunto de normas ou critérios que a empresa utiliza para financiar ou emprestar recursos a seus clientes. Cada empresa deve desenvolver uma política de crédito coordenada para encontrar o equilíbrio entre as necessidades de vendas e, simultaneamente, sustentar uma carteira a receber de alta qualidade. A SAF Neto e Silva afirmam que a política de crédito fixa parâmetros da empresa em termos de vendas a prazo,
na política de crédito estarão os elementos fundamentais para a concessão, a monitoria e a cobrança de crédito. Temos aqui agora alguns exemplos de política de crédito, são as políticas padrões, são modelos padrões. Fixação de critérios para aceitação e seleção de clientes, estabelecimento de limites para a concessão de crédito, ou seja, os valores máximos financiáveis pela empresa a cada cliente, fixação de prazos para pagamento pelos clientes, são os prazos de crédito, formulação de uma política de cobrança, incluindo os métodos de cobrança, que são os instrumentos, agressividade relativas, etc., e estabelecimento de descontos por pagamentos antecipados, visando acelerar o recebimento de valores devidos pelos clientes da empresa. É importante estar atento, pois no momento da definição dos padrões desses elementos, a empresa deve levar em consideração o fluxo de caixa proveniente dessa política e o investimento necessário para colocá-lo em prática. Para fazer sua análise de crédito, uma maneira muito utilizada é analisar os famosos Cs de créditos. Vamos entender melhor esses critérios. O primeiro C é o caráter, referente ao histórico do solicitante, quanto ao cumprimento de suas obrigações financeiras e contratuais. Então, você pode desenvolver consultas ao Serviço de Proteção de Crédito, ao Serasa, referente com clientes, bancos e pessoais. O segundo C é a capacidade, referente ao potencial do solicitante para quitar o crédito. Pessoa jurídica, as receitas, despesas, custos e resultados. E pessoa física, renda disponível, salário, gasto fixo e comprometimento da renda. O terceiro C, o capital, referente à solidez financeira do solicitante. O quarto, o colateral, referente ao montante de bens colocado à disposição pelo solicitante para garantir o crédito. E, por fim, o último C, condições, referente às condições econômicas e setoriais vigentes, assim como elementos especiais que possam vir a afetar tanto o solicitante como o credor. Outro fator importante para a análise é o limite de crédito, que representa o quanto a empresa deve conceder a cada cliente caso o pedido de crédito do cliente tenha sido aceito. Por sua vez, esse montante dependerá não somente da qualidade do cliente, mas também do volume pleiteado pelo cliente, defronte o total da carteira de duplicatas a receber da empresa. Isso porque é necessário que a empresa analise também a sua capacidade de conceder tal montante, em face do risco incorrido, da liquidez da empresa e do custo gerado por tal investimento. De nada adianta o cliente apresentar todos os requisitos exigidos se a empresa não possui a capacidade de conceder valores altos demais. Como já discutimos anteriormente, mais limite e prazo requer financiamento, e este tem um custo. Recomenda-se na política de formação de preços se estabelecer um preço à vista para seu produto e preços para cada um dos prazos disponibilizados, 30, 60, 90 na quantidade de dias disponíveis, acrescentando-se o custo financeiro que a empresa vai incorrer por não receber o dinheiro à vista e financiar o cliente. Para tentar antecipar recebimentos ou evitar atraso, você pode oferecer descontos para pagamento até determinada data ou até o vencimento de um lado e estabelecer multas salgadas para aqueles que não pagarem de forma pontual. Do ponto de vista do modo de cobrança, torna-se necessário a criação de uma política de cobrança capaz de recuperar o crédito concedido aos seus clientes. Para os clientes que comprarem a prazo, a empresa deve fornecer meios para que o cliente efetue o pagamento em uma data futura. Dentre os instrumentos utilizados podem ser boletos bancários, cheques predatados, cartão de crédito, nota promissórias, a simples promessa de pagamento, entre outros. É preciso estar atento para os custos gerados na utilização desses meios.
Para as situações em que o crédito está vencido, os contatos com o cliente devem levar em consideração o histórico de relacionamento e podem seguir um roteiro, como telefonema, e-mails, carta de cobrança, negativação e até a cobrança judicial. A elaboração da política de crédito requer um monitoramento constante, a fim de avaliar se os padrões de créditos adotados estão em conformidade com os objetivos de venda da empresa. Assim sendo, o administrador financeiro dispõe de algumas medidas de controle sobre o desempenho de sua carteira de duplicatas a receber. Dentre essas medidas encontramos o prazo médio de recebimento, a utilização de quadro de idade dos valores a receber para monitorar o prazo médio de compras, o giro de valores a receber, o saldo médio de valores a receber e o índice de inadimplência. Vamos então entender agora melhor estas medidas. Os indicadores de valores a receber. O período médio de recebimento mede o tempo necessário para receber as contas devidas. O prazo médio de recebimento é frequentemente chamado de número de dias de vendas a receber ou número de dias em valores a receber. Utiliza-se aí a fórmula o saldo médio de valores a receber dividido pela venda diárias. Teremos aí um prazo em dias. O quadro de idade de valores a receber é uma ferramenta que permite mapear as inconsistências do prazo médio de recebimento. Então, trata-se de um instrumento bastante útil de controle dos valores a receber, identificando a idade cronológica dessas contas. Esse modelo classifica os valores a receber em função de suas idades, destacando a porcentagem vencida e a vencer. O saldo médio em valores a receber. O montante total de valores a receber depende de um momento qualquer. É determinado por dois fatores, sendo o primeiro o volume de vendas a prazo e o segundo o tempo médio entre as vendas e os recebimentos. Então, temos aí duas fórmulas. Pode ser pelas vendas a prazo por dia, vezes o período médio de recebimento, ou as vendas totais a prazo menos os giros de valores a receber. E como se calcula os giros dos valores a receber? Ele é obtido principalmente pela relação entre as vendas a prazo da empresa e o montante de valores a receber apurados ao final de um período. Então, eu tenho a venda sobre o saldo médio de valores a receber. E o índice de inadimplência. Então, uma medida representativa da participação de créditos com problemas na carteira de valores a receber. É o índice de inadimplência, calculado para um período qualquer através das expressões os devedores duvidosos dividido pelas vendas totais a prazo. Quando o índice de inadimplência de uma empresa é alto, ela corre o risco de não marcar com seus próprios compromissos e pode realmente fechar. A saída é sempre controlar o número de inadimplentes, para não colocar em risco o futuro do seu negócio. O ideal é que a empresa controle os atrasos mensalmente e mantenha esse número perto de zero. Uma taxa de inadimplência alta significa que sua empresa demora mais para receber dos clientes, o que pode prejudicar as despesas fixas de sua empresa. Taxas de inadimplências aceitáveis podem variar de empresa para empresa, mas 5% é considerado o limite máximo. Como vimos, a definição da política de crédito está diretamente relacionada com as atividades financeiras da empresa. Isso porque ela influencia o ciclo operacional e financeiro, o fluxo de caixa e, por sua vez, as necessidades de captar ou não recursos financeiros para a empresa e, consequentemente, maiores ou menores lucros para a empresa. Desta forma, a área de finanças e a de marketing operam juntas, a fim de alcançar os objetivos estratégicos definidos pela alta administração. Chegamos ao nosso último conteúdo da nossa disciplina de análise de risco e crédito. Destacaremos agora
a gestão dos estoques, que é um importante item a ser estudado dentro do capital de giro. A administração financeira, apesar de não ter responsabilidade direta sobre a gestão de estoque, deve estar atenta às suas particularidades. Isso porque esses itens são investimentos menos líquidos do ativo circulante, além de gerarem custos consideráveis às organizações, principalmente às indústrias. O estoque é um investimento e o administrador financeiro deve preocupar-se com o seu nível, analisando sempre sob a ótica do custo-benefício, a fim de que não falte estoque, ocasionando perda de vendas, tampouco mantenha altos níveis, aumentando os custos de conservação. Os estoques constituem uma modalidade de investimento de recursos para as empresas, que podem representar uma elevada proporção dos ativos totais. Como vimos anteriormente sobre as contas disponibilidades e contas a receber, vamos observar que essa conta também está inserida no ativo circulante do balanço patrimonial. Então, podemos observar aqui que a conta estoques está dentro do balanço patrimonial, do lado do ativo circulante. De maneira mais ampla, os estoques podem ser definidos como materiais, mercadoria ou produtos mantidos fisicamente disponíveis pela empresa, na expectativa de ingressarem no ciclo de produção, de seguir seu custo produtivo normal ou de serem comercializados. Para compreender melhor os estoques, Matias apresenta os diversos tipos de estoque que podem ser encontrados nas empresas, e cada qual necessita ser gerido de forma específica. Vamos conhecê-los. Estoque de matéria-prima, que refere-se ao estoque de insumos para a produção, é a matéria base para o desenvolvimento do produto. Estoque de produtos semi-acabados em processo ou em elaboração, são os produtos semi-acabados que estão na produção, ainda vão precisar de algum acabamento. Estoque de produtos acabados refere-se ao estoque de produtos pronto à disposição para vendas. Estoque em trânsito, que refere ao estoque em caminhões, navios ou aviões em trânsito para a produção ou comercialização. Estoque em consignação, que refere-se normalmente ao estoque de propriedade da indústria que se encontra no comércio. Estoque de mercadoria, que refere-se ao estoque de propriedade do comércio. É importante destacar a importância dos estoques para as empresas, visto que sem eles muitas empresas não têm como gerar suas receitas. Vamos então acompanhar algumas causas de existência no estoque, segundo a SAF Neto. Então, os motivos da existência do estoque, segundo a SAF Neto, evita a interrupção no fluxo de produção, não para de produzir os produtos, características econômicas particulares de cada setor, em setores em que a produção está concentrada em determinadas épocas do ano, produtos sazonais, perspectiva de aumento imediato do preço do produto. Nesse caso, acreditamos que o ganho obtido por comprar na pré-alta compensa os custos de estocagem, proteção contra perdas inflacionárias. Esse fato é reforçado quando o mercado de capitais não se encontra plenamente desenvolvido e as opções de investimento não são adequadas. E a política de vendas do fornecedor, por receber descontos por parte dos fornecedores para adquirir maior quantidade de matéria-prima. O gestor é incentivado a ter maior comprometimento de recursos em estoques. Com base nessas observações, podemos observar que possuir estoque, além das vantagens, possui também risco de mercados ou operacionais. São os que referem-se à possibilidade de queda de preço dos produtos estocados, seja por sazonalidade ou por obsolescência ou por queda de preços de mercado. Os riscos operacionais são os relativos a furtos, quebras, danos por transportes e Os riscos operacionais são os relativos a furtos, quebras, danos por transportes. Além disso, há o risco de perdas de vendas, devido à falta de disponibilidade de estoque. Quanto aos custos inerentes ao estoque, podemos citar como custo de estocagem,
custo de encomenda, embarque e recepção e os custos de qualidade. O grande desafio é estipular uma quantidade de estoque que não exceda além do necessário, sob pena de elevar o custo e que não falte, pois, com isso, poderia interromper o processo produtivo ou até mesmo perder as vendas. Os estoques são alvos de ação e planejamento de outras áreas das ciências da administração, como vendas, produção, logística e materiais, que são as compras. Além disso, os executivos responsáveis por essas áreas normalmente têm pontos de vista divergentes quanto aos níveis adequados de estoque. Por demandarem vultuosos volumes de recursos aplicados em itens de baixa liquidez, as empresas devem promover alta rotação em seus estoques, como forma de elevar sua rentabilidade e contribuir para a manutenção de sua liquidez. Dessa forma, para otimizar os recursos investidos na conta estoques e promover a sua rotação, os administradores dispõem de diversas técnicas de controle. Dentre as técnicas utilizadas no planejamento e controle de estoque, vamos destacar as mais importantes. Temos aí as ferramentas para planejamento e controle, que são o sistema ABC, que é a classificação ABC, o lote econômico de compra, o LEC, o ponto de pedido, o estoque de segurança e o sistema utilizado pela Toyota e o sistema Just-in-Time. Então, a curva ABC, ela é um processo de classificação de informações para que se separem os itens de maior importância ou de maior impacto, os quais são normalmente em menor número. E elas são classificadas em 3 classes, a classificação ABC. Sendo os produtos classe A de maior importância, de valor ou quantidade, correspondendo a 20% do total, podem ser de itens do estoque uma demanda de 65 num dado momento. Então, os classe A são os itens de maior importância. De classe B, com importância, quantidade ou valor intermediário, corresponde aí a 30% do total. Podem ser itens de estoque uma demanda de 25% num dado período. E os itens de classe C, que são os itens de menor importância, valor ou quantidade, correspondendo a 50% do total, podendo ser itens de estoque com uma demanda de 10% num determinado período. Os números citados podem variar de negócio para negócio, portanto, não é uma regra fixa, e sim um parâmetro para nortear o seu trabalho. O lote econômico de compras é um dos modelos mais utilizados na gestão financeira dos estoques. Segundo a Safneto e Silva, o lote econômico de compra procura a melhor estratégia para determinar qual será a quantidade que deve ser mantida em estoque e em quanto tempo deverá fazer um novo pedido. Desta forma, o lote econômico de compras ajuda a encontrar a quantidade ótima de cada pedido, de modo que os custos totais compreendidos pelo custo do pedido e o custo de estocagem sejam menores possíveis. Então, nós temos aqui que o LEC é a raiz quadrada de 2 vezes a demanda, vezes o custo por pedido, dividido pelo custo de manter o estoque, por um período determinado. O ponto de pedido é representado pelo saldo do item do estoque, ou seja, a quantidade de reposição até a entrada de um novo ressuprimento do almoxarifado, pode ser determinado pela seguinte fórmula. É o tempo de reposição, que vai estar em dias, vezes a demanda diária. Exemplo, uma peça é consumida a uma razão de 20 unidades diárias e seu tempo de reposição é 10 dias. Então, o ponto de pedido aí seria o tempo de reposição vezes a demanda diária. Então, o ponto de pedido aí seria aí 200 unidades. Então, podemos concluir que quando o estoque atingir as 200 unidades, deverá ser feito um novo pedido. Precisamos também destacar um item muito importante na gestão de estoque, que é o estoque de segurança, que é considerado um valor para o estoque que garante que o pedido de reposição seja disparado enquanto ainda há estoque de uma determinada mercadoria e produtos do estoque. Manter um estoque de segurança afasta problemas e incertezas,
como a de atraso no reabastecimento, rendimento de produtos de produção inferiores à expectativa ou desvio de vendas, para citar apenas os exemplos mais usuais. É lógico que o estoque em excesso resulta em custos de manutenção, porém o seu déficit pode resultar em perdas de vendas ou preterição de pedidos, o que acaba gerando insatisfação dos clientes. Desta forma, entendemos que o volume do estoque de segurança pode ser adicionado ao ponto de pedido. As empresas necessitam de sistema de gestão que minimize os investimentos em estoque. Um dos sistemas mais utilizados é o Just-in-Time, que é uma filosofia, como bem aponta Gitman, de que os insumos devem ser recebidos no exato momento em que são requeridos na produção, levando à redução extrema ou mesmo à eliminação dos estoques de segurança. Em outras palavras, a empresa só compra o que vai produzir. O conceito de gestão de estoques está diretamente relacionado com a necessidade de interação das áreas correlacionadas à área de estoque, como, por exemplo, o departamento de compras e os fornecedores. Desta forma, uma gestão bem realizada contribui de forma prática e positiva para todos os envolvidos nessa cadeia. Cheng define gestão de estoque não apenas como um meio de reduzir custos, mas se coloca em prática como um conceito integrado. A gestão de estoque se torna uma ferramenta de estratégia fundamental para a sobrevivência do negócio. Assim, a gestão de estoque aponta como um conceito integrador, sendo um diferencial nos resultados financeiros e conceituais das organizações. A gestão de estoque executada sem planejamento ou executado com deficiência em suas etapas por meio de arranjo físico ou disponibilidade de equipamentos reflete negativamente nos resultados das organizações, principalmente nos prazos de entrega de produtos ou na disputa acirrada com a concorrência. Em contrapartida, a gestão de estoques executada com excelência em todas as suas etapas pode causar um efeito positivo surpreendente para a organização. Um exemplo claro é o aumento do nível de serviço da organização. Bom, pessoal, com isso encerramos aí os conteúdos relacionados à disciplina de análise de risco e crédito. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Lembramos que vocês devem acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas atividades. E não esqueça dos estudos da apostila. Obrigado e sucesso a todos.